Olá, queridos alunos dos 7º anos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês estão conseguindo fazer as atividades? Vocês estão estudando? Estão se organizando? Não esqueçam de encontrar aí na casa de vocês um lugarzinho para poder estudar com calma, tranquilidade. E não deixem acumular as atividades não, viu? Vão fazendo na medida do possível, mas é importante manter uma rotina de estudo, certo? Bom, hoje está saindo mais uma atividade de história para vocês. Então, eu vim aqui para explicá-la. O tema da atividade é sobre o renascimento cultural, certo? Mas antes de eu explicar a atividade para vocês, eu queria que vocês assistissem um videozinho bem pequeno que faz uma revisão das características do renascimento cultural. Vocês assistiram uma aula essa semana, né, que falava sobre a arte, né? Mostravam pinturas, comparava pintura da Idade Média, pintura da época renascentista. Isso a gente fez em sala de aula. E eu ficava pensando, será que os alunos estão sabendo? Será que eles conseguiram responder no chat? Então, enfim. Mas sempre é bom a gente dar uma retomada em alguns conceitos. E hoje vocês vão fazer uma atividade depois sobre o Renascimento. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Esse vídeo é do canal Descomplica. E eu gosto porque ele é da série Quer Que Eu Desenhe, tá? Então, é bem interativo, assim, bem dinâmico, uns desenhinhos e vai mostrando algumas características para vocês, certo? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Então, bora começar? Como estávamos dizendo, o renascentismo foi um movimento que surgiu no início da Idade Moderna e que teve uma força enorme, principalmente na Itália. Estamos repetindo isso porque é muito importante você lembrar essa informação na hora da prova, beleza? Seguinte, naquela altura do campeonato, o sistema feudal não funcionava mais como antes e entrou em crise. As pessoas daquela época não queriam mais viver confinadas nos pequenos espaços que eram os feudos e decidiram reinventar seu estilo de vida. Para isso, a galera da Europa Ocidental se apropriou dos conceitos racionais e humanistas, típicos do classicismo da Grécia e da Roma Antiga. Essas ideias mudaram o foco das ações sociais. Antes, a vida das pessoas era pautada nas normas da Igreja Católica. Com o renascentismo, isso mudou. As vontades do homem passam a ser prioridade nas escolhas que os indivíduos fazem para si mesmos. Mas olha só, não que a religião perdeu total importância, não. Pelo contrário, só não era mais o eixo que norteava as ações daquele momento. Nesse contexto todo, o renascimento pode ser reconhecido por 7 características: o antropocentrismo, o hedonismo, o racionalismo, o naturalismo, o classicismo, como falamos aí em cima, e o individualismo e o otimismo. Vamos começar pelas duas principais delas, o antropocentrismo e o hedonismo. Só pelo nome talvez você já tenha sacado a ideia. O antropocentrismo é um conceito que vem da junção de duas palavras gregas. Anthropos, homem, mais kentron, centro, representa a ideia de que o homem é o protagonista da sua própria história. Se antes a vida era governada por Deus, como já mandava o teocentrismo, no Renascimento o ser humano passa a estar no centro do mundo. Justamente por isso, o hedonismo também é uma das características mais importantes deste período. Como o homem se coloca em primeiro lugar antes de qualquer coisa, isso inclui também suas próprias vontades. Aqui, os prazeres materiais e sensoriais são colocados como prioridade. Deveríamos focar na vida terrena ao invés de nos privarmos de alegrias mundanas para alcançarmos o paraíso depois de morrermos. Totalmente o contrário do que acontecia na Idade Média, lembra? Além disso, quando você vir que uma questão fala sobre o renascentismo, lembre logo dos conceitos do racionalismo. Pela primeira vez até então, o homem é o centro de todas as atenções. Consequentemente, o racionalismo põe em pauta a razão humana como o principal assunto a ser explorado pelas ciências e pelas artes. Os intelectuais observavam e faziam vários experimentos para descobrir o maior número de informações possíveis sobre esse universo inédito que era o ser humano. Inclusive, a relação entre o homem e seu meio também é bastante abordada pelo naturalismo. Os cientistas do renascentismo passaram a questionar se tudo que havia na natureza realmente havia sido criada pela ação divina. Por isso, vários estudos científicos foram desenvolvidos neste período para descobrir como os ecossistemas funcionavam para valer.
E deu certo, tá? Essa leva de estudos e experimentos trouxe um sentimento de otimismo para os europeus. Afinal, olha quanta coisa o homem estava conseguindo descobrir por conta da sua própria capacidade. Do jeito que as coisas estavam evoluindo, as pessoas daquela época começaram a acreditar no progresso social. Mas claro, como o ser humano era capaz de qualquer coisa, as pessoas tornaram-se mais individualistas também. Por fim, vale a pena. Bom, pessoal, vou parando por aqui esse vídeo, porque, na verdade, eu queria mesmo que vocês vissem as características mais importantes, tá? Se vocês pegarem o caderno de vocês, vocês têm um esquema que a gente fez enquanto ainda estávamos indo para a escola, né? Então, a gente viu que o renascimento cultural, ele surge na Itália, né? Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, e nós vamos ter uma ampliação da visão de mundo, de ser humano, né? O homem, ele passa a ser valorizado, passa a acreditar no potencial do homem, no seu potencial criativo. E então nós temos o antropocentrismo como uma das características do renascimento cultural. Vimos também em aula que o renascimento, apesar, a gente bateu muito na tecla de ser um conceito preconceituoso em relação à Idade Média, né? Como se a Idade Média fosse a Idade das Trevas, como se a Idade Média tivesse sido um período adormecido, de nada de produções. O Renascimento, ele tenta resgatar os valores da Antiguidade Clássica, né? Por isso, também, outra característica seria o classicismo. Então, se vocês pegarem um caderno, derem uma retomada, olharem novamente essa aula, e uma aula que eu também pedi para que vocês tivessem visto na atividade logo que nós começamos o distanciamento social, tem um vídeo lá também, se eu não me engano, do telecurso, que dá para vocês terem uma noção mais ou menos desse período do Renascimento, tá? Hoje eu vou mostrar a atividade que eu quero para vocês. A gente vai enfatizar no racionalismo, ou seja, no método científico do Renascimento, porque o Renascimento, ele foi de grande importância. Nós temos bate muito na tecla em relação à arte no Renascimento, mas o método científico também foram outras áreas, tanto na arquitetura, na escultura, mas na ciência foi de grande importância também, tá? Então, a nossa atividade vai girar em torno do Renascimento e o método científico. A gente vai tentar, como objetivo, perceber a importância do método científico para a produção de saberes e de grandes descobertas. Se vocês, a gente logo vai estudar as grandes navegações, a expansão marítima, foi um dos temas da aula dessa semana, e as grandes navegações, elas só foram possíveis, teve vários fatores para que esse grande projeto fosse colocado em prática, né? Mas por conta de estar acontecendo algo novo nessa sociedade, desse desenvolvimento cultural e científico, porque se não fosse a ciência, eles não conseguiriam encontrar tecnologias para essa exploração por mares nunca navegados, tá? Então, mas isso a gente vai ver em outras aulas. Continuo dando um grande apoio à língua portuguesa, porque nós vamos ter um texto que fala sobre o método científico, renascimento cultural, a teoria heliocêntrica, e então a gente vai tentar identificar as informações explícitas, implícitas, presentes nesse texto, ok? E a estratégia utilizada nessa atividade seria, então, interpretação de texto, ampliação do nosso vocabulário com o uso do dicionário, análise de... temos 2 imagens que dá para a gente tirar também as informações implícitas e explícitas, ok? Então, vamos lá. Eu não vou ler com vocês esse texto inteiro, mas quando a gente tem um texto em mãos, é legal a gente estar pensando sobre o que será que vai falar aqui, tentando tirar as palavras que nós não conhecemos, grifar o texto, a ideia central de cada parágrafo, tá? E eu trouxe aqui um roteirinho. Então, esse texto, ele vai estar falando sobre a razão, o uso da razão. É o homem em busca de novos saberes, o homem em busca
da produção, e essa produção vem a partir da experimentação, do uso da racionalidade, tá? Então, vamos lá, ó. Vocês têm um texto de 5, não, deixa eu ver, nem sei. 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Muito bem. Então, primeira leitura, vocês vão fazer uma leitura assim, vão seguir a leitura e tentando marcar todas as palavras que vocês não conhecerem. Tá, vão marcando. Daí pega um dicionário, daí vão procurar o significado delas. Depois, vocês vão escrever em seu caderno a ideia central de cada parágrafo. Se são 5 parágrafos, você pode enumerar no caderno. Vamos ver no primeiro parágrafo. Sobre o que está falando? Qual a ideia central? Né? O segundo parágrafo, terceiro, e assim por diante. Depois, você vai tentar, desse texto, tirar 3 palavras-chave. O que é palavra-chave? Palavras que deem conta, pela palavra, dá para você saber sobre o que está falando esse texto. Por exemplo, se eu pegar aqui uma palavra, eu gosto da palavra desenvolvimento. Tá, é uma palavra que eu gosto. Mas eu acho que tem outras palavras que, pela palavra, eu poderia encontrar melhor, saber melhor sobre o que o texto está falando, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas daí vocês procurem outras, tá? Renascimento é uma palavra-chave. O renascimento científico, né? Não vou ficar falando, senão eu dou a resposta. Eu tenho uma vontade de dar resposta para aluno, gente. Mas vocês leem aí e encontrem 3 palavrinhas que deem conta de imaginar sobre o que o texto está falando. Então, para você achar a palavra-chave, você precisa saber sobre o que o texto está falando. Se você não sabe sobre o que o texto está falando, você não consegue encontrar palavras-chave. Tá bom? Então, aqui tem muitas palavras, mas tem umas palavras que vão dar mais condições de você entender aquele parágrafo ou entender aquele texto. Então, tentem fazer esse exercício. Depois, eu quero que vocês voltem para o texto e leiam daqui, da onde eu marquei aqui. Então, 1, 2, são 3 parágrafos, certo? E aí, vocês vão criar um título para esses 3 parágrafos. Sobre o que está falando aqui, cria um título. Para você criar um título, você também precisa saber sobre o que está falando esses 3 parágrafos, né? Depois, eu quero que vocês olhem para essas 2 imagens. Nós temos aqui a Terra e o Sol girando em torno dela. Na segunda imagem, nós temos o contrário. O Sol e a Terra girando e outros planetas girando em torno do Sol. E você vai pensar, porque você vai ler o texto, e daí você vai ver a teoria heliocêntrica, que contrapunha com a teoria geocêntrica. Pense em quem defendia a teoria geocêntrica, quem defendia a teoria heliocêntrica. Então, essas são informações importantes que o texto traz. E aí você vai ver. A imagem 1 mostra a Terra no centro do universo. Quem era o grande defensor? Que instituição que defendia essa ideia de que a Terra era o centro? E como era chamada essa teoria? A segunda imagem mostra o Sol, né? No centro. Quando o Sol, as pessoas que defendem que o Sol é o centro do universo e os planetas giram em torno dele, inclusive a Terra, né? Seria uma teoria heliocêntrica ou geocêntrica? Está no texto, daí você vai ver, vai colocar. Como a Igreja reagiu com as descobertas de Copérnico e Galileu? Tá? Então, vocês vão ler o texto e responder aqui. Essa atividade eu gostaria que vocês entregassem para mim no meu e-mail até o dia 12 de maio. É uma atividade simples, tá? Vocês, pelo texto, vocês conseguem responder, mas eu gostaria muito que vocês fizessem. Além dessa atividade para entregar, eu quero que vocês entreguem a outra atividade, a primeira atividade que foi feita no blog, depois eu passo no grupo para vocês, que também fala sobre o renascimento. Vocês podem juntar as duas, tirar fotos, mandar no meu e-mail e também, quem quiser,
mande do uso da internet, tá? Foram essas 3 que foram postadas até agora e o restante a gente vai fazendo, tá? Um beijo para vocês, façam as atividades, estou por aqui. Qualquer coisa me procurem via WhatsApp. Beijos!